Você já parou para fazer uma conta simples de quantas vezes você comprou alguma coisa só porque estava em promoção? Não porque você precisava, não porque você tinha planejado, mas porque aquele número vermelho, riscado, gritou para você de R$ 199 por R$ 99. E o seu cérebro fez o que faz há milhares de anos. Comparou os dois números e decidiu, isso aqui é uma pechincha. Só que o de R$ 199 nunca existiu de verdade. Calma, calma. Não é teoria da conspiração não, é matemática, é psicologia. E é também uma das estratégias mais lucrativas do varejo mundial, usada há décadas, testada em laboratório, refinada com dados de milhões de consumidores. E ela mira direto no seu bolso, todo santo dia. Esse vídeo não é sobre parar de comprar em promoção. Isso já rolou aí, você já viu isso em outro lugar. Provavelmente com aquele discurso meio professor chato de educação financeira. Esse vídeo é sobre entender o mecanismo, a engrenagem por trás do preço riscado. Porque olha, se você entender como o truque funciona, o mágico perde a graça. E o seu dinheiro ganha um fôlego. Vou te contar o que aconteceu quando eu decidi fazer um experimento. Uma semana inteira anotando, comparando, rastreando o preço de produto que aparecia como promoção imperdível, em mercado, em loja de roupa, em site de eletrônico. O resultado não foi o que eu esperava, foi pior. E vou te mostrar cada etapa disso, com número, comparando com o histórico de preço, para você não ter que confiar na minha palavra, confiar no dado. Porque tem uma frase que resume o que a gente vai desmontar aqui. O desconto não é sobre o preço de agora, é sobre o preço que colocaram na sua cabeça antes. E essa diferença entre o preço real e o preço que você acha que é real tem nome, tem estudo, tem gente que ganhou doutorado em cima disso. Chama-se âncora. Fica comigo que eu vou te mostrar exatamente onde essa âncora foi jogada na sua mente e como puxá-la de volta. Deixa eu te mostrar o número primeiro, depois eu te mostro o truque. Levantamento do Procon SP, feito em cima de Black Fridays anteriores, pegou dezenas de produtos anunciados como o maior desconto do ano em grandes varejistas. Mais da metade deles estava mais barato, ou no mesmo preço, em dias normais do mês anterior. Não é a exceção, é regra. E aqui que fica interessante. Isso não é ilegal na maioria dos casos, porque a lei brasileira não obriga a loja a mostrar o menor preço dos últimos 90 dias. Só alguns estados e algumas categorias têm regras específicas para isso. Então a loja tem liberdade legal de escolher qual preço vai riscar. E aí entra a parte que ninguém te conta. O preço riscado não precisa ter sido praticado por muito tempo. Às vezes foi o preço de uma hora, de um dia. Às vezes nem foi praticado. Foi só listado no sistema como preço sugerido e nunca vendido por aquele valor. Só que o seu cérebro não sabe disso e não quer saber. Tem um experimento clássico de 1974 com dois pesquisadores chamados Kahneman e Tversky. Nome que você talvez já tenha ouvido, porque um deles ganhou o Nobel de Economia depois. Eles pediram para um grupo de pessoas girar uma roleta trucada, que só parava em 10 ou 65. Depois perguntaram, qual a porcentagem de países africanos na ONU? Parece loucura? Uma roleta não tem nada a ver com isso, mas quem parou no número 10 respondeu em média um número bem menor. Quem parou no 65 respondeu bem maior. A roleta não tinha relação nenhuma com a pergunta, mas o cérebro usou aquele primeiro número aleatório, sem sentido, como ponto de partida para a estimativa. Isso é uma âncora. E é exatamente isso que a etiqueta de R$ 199 faz na sua cabeça, parado no corredor do mercado. Ela não é uma informação, ela é uma roleta, beleza? Ancoragem explica ao depor, mas ela não trabalha sozinha. Tem uma parceira chamada efeito de contraste, e ela é ainda mais suja, na minha opinião. Funciona assim, seu cérebro não avalia preço e valor absoluto, ele avalia em comparação. R$ 99 sozinho, no vácuo, não significa nada para sua cabeça, mas R$ 99 do lado de R$ 199 riscado, em vermelho, isso significa economia de 50%. E economia ativa o mesmo circuito de recompensa que ganhar dinheiro ativa. Reparou que quase nunca a promoção te mostra só o preço final? Ela sempre te mostra os dois. Porque sozinho, R$ 99 pode ser caro, pode ser barato, depende do produto. Mas do lado de R$ 199, ele vira automaticamente uma vitória. Faz esse teste mentalmente comigo. Imagina uma bermuda de R$ 89 sem nenhuma etiqueta riscada do lado. Você olha e acha, tá na média. Agora imagina a mesma bermuda, mesmo tecido, mesma loja, só que com de R$ 220 por R$ 89 na etiqueta. Muda alguma coisa na bermuda? Não, zero. Mesmo tecido, mesma costura, mesmo fornecedor. Muda alguma coisa em você? Muda tudo. E esse é só o primeiro andar da casa, porque tem um segundo truque, ainda mais velho, que reforça esse primeiro. Chama-se preço isca. Foi documentado pela primeira vez em 1995, por um pesquisador chamado Dan Ariely. Só que ele não usou roupa nem eletrônico, ele usou assinatura de revista. A The Economist oferecia 3 planos, só digital por $59, só impresso
impresso por 125 ou digital mais impresso por 125, mesmo preço do impresso sozinho. Ninguém em bom senso ia escolher só o impresso por 125, se dava para ter os dois pelo mesmo valor. E foi exatamente isso que aconteceu. Quase todo mundo foi pro combo. Mas a Arielle tirou a opção do meio, só o impresso, de uma segunda rodada do teste. E sem essa isca no meio, as escolhas por só digital dispararam. A opção do meio não existia para ser vendida, ela existia para fazer você comparar. Ok, ancoragem, contraste, isca. 3 engrenagens. Agora deixa eu te contar o que eu fiz, porque eu não queria só te falar da teoria. Eu queria ver isso acontecendo ao vivo, no meu bolso. Passei uma semana, 7 dias, anotando todo o produto que aparecia como promoção no meu feed, no aplicativo do mercado, no site de eletrônico que eu mais uso. Regra que eu impus para mim mesmo. Antes de comprar qualquer coisa, eu ia checar o histórico real daquele preço. Ferramenta simples, gratuita, que guarda o valor de produtos ao longo do tempo. Tipo um extrato bancário, só que de preço. Primeiro produto, um fone de ouvido, de R$ 450 por R$ 219, 51% de desconto. Parecia surreal. Fui no histórico. Aquele fone nunca, em nenhum momento dos últimos 6 meses, tinha sido vendido por R$ 450. O preço mais alto registrado era R$ 260, ou seja, o desconto real não era 51%, era, na melhor das hipóteses, uns 15%. O de R$ 450 nunca existiu no mundo real, existia só na etiqueta. Segundo produto, uma Air Fryer. Essa foi mais sutil e por isso mais perigosa. O preço tinha sim, chegado a R$ 380 uma vez, mas foi por exatamente 2 dias, num período isolado, provavelmente para justificar a âncora depois. No resto do semestre, o preço rondava R$ 240, 250. A promoção anunciada, de 380 por 259. Sacou o jogo? Eles pegaram o pico mais alto que aquele produto já teve, 2 dias em 6 meses, e usaram ele como referência. Não é mentira, tecnicamente. O preço existiu, só que existiu por 48 horas, não pelos outros 178 dias. Isso tem nome também, preço fantasma, um valor que tecnicamente aconteceu, mas foi manipulado para existir só o tempo suficiente de virar a comparação. Terceiro produto do experimento foi o que mais me incomodou. Não foi eletrônico, não foi roupa, foi um item de mercado. Arroz de 5 quilos, marca conhecida, economize 30%, cartaz enorme, na ponta de gôndola, aquele lugar estratégico onde a loja bota o que ela mais quer vender. Só que eu já tinha passado naquele corredor 2 semanas antes, e o preço promocional de agora era o mesmo preço de 2 semanas atrás, sem promoção nenhuma. O que mudou foi só o cartaz, a ponta de gôndola, a cor vermelha gritando, economize. Isso nem usa ancoragem numérica, não tem de pôr ali, usa outro gatilho, urgência e localização. Você está com pressa, empurrando o carrinho, cansado, e vê um cartaz de desconto numa posição de destaque. Seu cérebro não para checar, ele só associa a palavra economize com oportunidade que passa. 7 dias, 11 produtos anotados, fui atrás do histórico de cada um. Resultado final do experimento, dos 11, 4 tinham desconto real, de verdade, comprovável no histórico. 3 tinham desconto parcial, inflaram a base de comparação, tipo a Air Fryer, e 4 não tinham desconto nenhum, preço idêntico ou mais caro do que tinha sido dias antes. 4 em 11, praticamente 40% das promoções que eu rastreei era puro teatro. E olha, eu escolhi esses produtos de forma completamente aleatória, não fui atrás de prova para fazer vídeo, só anotei o que apareceu no meu caminho normal, de consumidor normal. Se isso acontece assim, tão fácil de achar numa semana qualquer, imagina o tamanho disso multiplicado por cada Black Friday, cada liquidação, cada última unidade em cada loja do país. Agora, antes de eu te dar a saída disso, porque tem saída e ela é simples, eu preciso ser honesto sobre um obstáculo que eu mesmo enfrentei nesse experimento. Não é fácil resistir, mesmo sabendo do truque, mesmo tendo o histórico de preço aberto na tela. Teve um momento, no 5º dia, que eu vi uma televisão de R$ 3.200 por R$ 1.890, 41% de desconto. E mesmo eu sabendo que precisava checar o histórico antes, meu dedo já tinha ido quase até o botão de comprar. Isso não é falta de força de vontade, isso é neurologia. O efeito de ancoragem não é uma escolha consciente que você toma e depois se arrepende. Ele acontece antes da parte racional do seu cérebro entrar em cena. A decisão emocional já foi tomada quando a lógica chega para avaliar. É tipo tentar não piscar quando alguém joga alguma coisa
coisa perto do seu olho. Você sabe que não tem perigo real. O corpo reage antes assim mesmo. E aí mora o segundo obstáculo, ainda mais chato. Checar histórico de preço toda vez que você vê uma promoção dá trabalho. Ninguém tem paciência de fazer isso para cada item do carrinho de mercado. Então a pergunta não pode ser: como eu resisto a toda a promoção do planeta? Essa pergunta é perdida antes de começar. A pergunta certa é outra: onde eu preciso gastar essa energia de verificação e onde eu posso simplesmente ignorar o joguinho? Foi aí que eu cheguei numa regra simples, mas que mudou completamente como eu enxergo a etiqueta vermelha. Chamei de regra dos 3 filtros, e ela só se aplica em compras acima de um valor que dói, para você não gastar energia mental com um chocolate de R$2. Primeiro filtro: era uma compra que eu já ia fazer de qualquer jeito. Se a resposta é não, se o produto só entrou no meu radar por causa da promoção, já é sinal vermelho, porque promoção verdadeira economiza dinheiro numa compra que já ia acontecer. Promoção armadilha cria uma compra que não ia acontecer. Segundo filtro: dá para checar o histórico em menos de 30 segundos? Hoje existe ferramenta gratuita, extensão de navegador, aplicativo, que mostra o gráfico de preço dos últimos meses para praticamente qualquer produto de e-commerce grande. 30 segundos. Se o D da etiqueta bate com o topo do gráfico ou fica bem próximo, desconto provavelmente real. Se o D tá muito acima de qualquer coisa que o gráfico já mostrou, você achou o preço fantasma. Terceiro filtro. Esse é o mais simples de todos. Eu compraria esse produto pelo preço por, se não tivesse etiqueta nenhuma do lado, sem saber que existe um D? Se a resposta for sim, ótimo, compra. O desconto é bônus, não motivo. Se a resposta for não, então o desconto não te convenceu de nada. Só disfarçou um preço que, sozinho, você não pagaria. Reparei uma coisa engraçada aplicando esse terceiro filtro. Boa parte das coisas que eu quase comprei naquela semana, eu nem queria de verdade. Eu queria a sensação de ter feito um bom negócio. São coisas completamente diferentes. E isso muda o jogo todo, porque loja nenhuma consegue te vender sensação de bom negócio se você já sabe separar ela do produto em si.